sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Carta por uma civilização participativa e solidária. Apresentada esta carta ao Fórum Permanente Participação e Solidariedade, promovido pela Cátedra Unisul Participação e Solidariedade, criada pela Universidade do Sul de Santa Catarina. As crises que preocupam e angustiam o homem deste início de milênio vão muito além de uma simples crise financeira ou de qualquer outra natureza setorial, como aparentam e geralmente são interpretadas. Elas, na verdade, são, sobretudo, consequência da disritmia e dos desequilíbrios decorrentes da velocidade com que evolui a tecnologia e seu uso e a lentidão com que ocorrem as mudanças nas pessoas e nas instituições. Assim sendo, as crises devem ser entendidas como múltiplas manifestações de uma crise bem maior, que revela a insustentabilidade do atual estágio civilizatório e de sua organização, rumo a alguma forma de ruptura, caso o processo não seja revertido e não seja revertido a tempo. No entanto, não há oposição entre a tecnologia e seus avanços e o homem e as múltiplas dimensões humanas. Mesmo que se considere a tecnologia em suas formas mais avançadas, como a engenharia genética, a química fina ou a física cósmica. Ao contrário, a tecnologia poderá ser transformada no grande instrumento de promoção do homem e de humanização da sociedade, se for assumida a consciência de que isto é possível e se concentrarem esforços no sentido de transformar em realidade aquilo que é possível. A oposição, porém, existe quando a tecnologia avança ou é utilizada em detrimento do homem e da sociedade, seus ritmos, seus valores e o ambiente natural onde ocorrem os fenômenos humanos. Neste caso, na medida da desritmia e dos desequilíbrios que ela provoca, será inevitável que de crise em crise resulte o processo de ruptura anunciada. E a ruptura terá então consequências inimagináveis, mas seguramente não menores essas consequências que os desequilíbrios ou os desvios que se tiverem embutido nesse processo. Para reverter o caminho da ruptura, no entanto, faz-se necessário perceber que, paralelamente à ameaça que este caminho possa representar e a lentidão da evolução dos homens e de suas instituições, ressurge e cresce no mundo uma poderosa massa de consciência em defesa do ser humano e dos valores essenciais da civilização. Nesse contexto, constitui valor essencial da massa de consciência a dignidade humana, a qual pressupõe o respeito e a promoção dos direitos fundamentais do homem. Desses direitos, em primeiro lugar, o direito à vida e a igualdade de oportunidades de acesso aos bens necessários para vivê-la em plenitude. Este processo de valorização da vida como valor básico ou original deve ser estendido a todos os seres humanos,
independentemente de cor, de raça, de cultura, de crença, de categoria social ou de qualquer outro produto. Como corolário, o pluralismo de culturas, de pensamento, de regimes políticos, de crenças ou de costumes, constitui pressuposto para o exercício da dignidade humana, das liberdades individuais, da convivência harmônica, da paz e da segurança entre os povos. Este é o caminho, e não há outro, para a sobrevivência do planeta e plena humanização dos que nele habitam. Esta a responsabilidade da tecnologia. São esses valores e outros que os integram, como a justiça, a igualdade, o repúdio à prepotência e a destruição da natureza, que encontram sua síntese nas dimensões éticas da participação e da solidariedade. É necessário e urgente que os valores da massa de consciência, desta forma sintetizados, sejam assumidos individualmente pelas pessoas e coletivamente pela sociedade, pelos estados, como pressuposto e fundamento de viabilizar a transição do estado insustentável por fundamentos e práticas formuladas nos tempos pré-tecnológicos para um novo estágio civilizatório que preserve, na era pós-tecnológica, as dimensões humanas e seja ordenada por seus valores. Esta perspectiva não constitui um simples dever ético. Ela diz respeito, como se disse, à própria sobrevivência do ser humano e de suas circunstâncias. É preciso entender que a dimensão da tecnologia, capaz de destruir o mundo não só fisicamente, mas em qualquer das dimensões que o constituem, esgotou o espaço de sobrevida e a aplicação de paradigmas que funcionaram no passado, com base no conflito, na competição e na concentração sem limites, frutos do domínio e do uso equivocado da tecnologia para excluir e ampliar as áreas periféricas, gerando uma nova forma de totalitarismo global e aprofundando perigosamente o desequilíbrio do processo. É preciso, afinal, estabelecer o consenso de que, por serem valores éticos, a participação e a solidariedade não constituem apenas sonhos inalcançáveis, utopias, formulações teóricas ou objetivos utópicos, a não ser que esses sonhos, essas formulações e esses objetivos sejam entendidos como faróis que iluminam os caminhos e lugares de busca ou de chegada do processo humano. Para isto, a participação e a solidariedade devem ser transformados em instrumentos eficazes para inspirar o novo homem, suas estruturas e construir as novas instituições, ou seja, a sociedade pós-tecnológica, reequilibrando o processo civilizatório e superando desta forma as crises sucessivas e crescentes e a ameaça da ruptura. Ainda impõe perceber e assumir que a participação como valor ético pode encontrar seu instrumento eficaz para a mudança na desconcentração de todas as dimensões das pessoas e da organização social. A desconcentração implica a superação dos sistemas concentradores, tanto mais poderosos nesta era da globalidade e tanto mais nocivos
na medida em que, através da competição selvagem e da ocupação ilimitada dos espaços, produzem a referida exclusão, que se expande para um número cada vez maior de pessoas, de regiões, de povos e de nações. Esta dinâmica concentração-exclusão vem ocorrendo em processo crescente e chegará brevemente a seu momento crítico de desequilíbrio e, em consequência, a inevitável ruptura. Na verdade, constitui um axioma da natureza que todo desequilíbrio, ao alcançar seu momento crítico, se torna insustentável. Por que imaginar que este axioma universal não se aplica também à sociedade? Da mesma forma, é necessário perceber e também assumir que a solidariedade, como valor ético, pode encontrar na cooperação o instrumento igualmente eficaz de organizar sustentavelmente a sociedade, humanizando o processo. Isso significa dizer que a participação, tendo a desconcentração como seu instrumento eficaz, e a solidariedade, tendo a cooperação como instrumento eficaz, constituem os valores e os instrumentos de construir a nova sociedade, em sintonia com os valores essenciais da massa de consciência e também e sobretudo com os avanços da ciência e da tecnologia. Esta será então a sociedade amorizada, lembrando Teilhard de Chardin. O Dante Alighieri, em sua percepção poética de que é o amor que move o sol e todas as estrelas, por que não há de mover também as sociedades humanas? Um mundo melhor é possível. Este convite para a construção de um mundo melhor, participativo e solidário, dirige-se especialmente às universidades, às organizações sociais, aos governos constituídos e às lideranças políticas, bem como a outros segmentos representativos da sociedade, como os comunicadores, os promotores da arte, da inteligência e da cultura, e ainda dirige-se de modo especial às igrejas e filosofias de todas as ordens, para que se debrucem sobre o momento civilizatório e seu processo, promovendo uma análise atenta, profunda e eficaz sobre o que está ocorrendo no mundo, suas incertezas, suas angústias e a sucessão de crises, e formulando em decorrência propostas sistematizadas e operacionais para superar ou reverter o processo de ruptura cuja ameaça paira sobre a civilização. Desta forma, os valores da massa de consciência hão de tornar realidade um mundo melhor, mais solidário, mais participativo e, por isto, mais humano. Cátedra Participação e Solidariedade.